Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy e hoje eu estou aqui para fazer a correção dos exercícios propostos na aula teórica. Lembra que eu avisei vocês, tá? Para isso eu gostaria que vocês pegassem o livro didático de vocês e um caderno, lápis, caso vocês queiram fazer algum tipo de anotação, tudo bem? Vamos então relembrar quais os exercícios que eu pedi para fazer. Eu pedi para fazer na página 53 os exercícios 3 e 4. Vamos lá então para a correção? Primeiro diz assim: um homem bate palmas diante de um paredão rochoso e só recebe seu eco após 4 segundos. Considerando que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, calcule a distância entre o homem e o paredão. Primeira coisa, para que a gente possa resolver um exercício, um cálculo, alguma coisa assim, nós temos que verificar o que nós já temos de informação. Nós temos a distância, ou melhor, nós não temos a distância, nós queremos calcular a distância, e nós temos a velocidade, 340 metros por segundo. Mas eu coloquei aqui uma imagem. Por que eu coloquei essa imagem? Para que a gente possa enxergar o que está acontecendo. Veja, ele está dizendo que o homem bate palma na frente de um paredão. Só que ele leva para ouvir o retorno dessa palma, ou seja, o eco que formou, ele só escuta depois de 4 segundos. Percebam, se ele só escuta após 4 segundos, vamos interpretar. Ele bateu palma, foi o som, bateu no paredão e voltou. Ou seja, tudo isso levou um tempo de 4 segundos. Só que, peraí, o que eu quero calcular é a distância. Distância, basta eu saber do ponto que ele está até aqui. Ou seja, eu só quero uma vez. Percebem que eu quero distância daqui até aqui. Eu não quero a distância ida e volta. Eu vou verificar 2 distâncias. Concordam comigo? Isso quer dizer que esse tempo eu vou ter que dividir por 2. Como assim, prof? É o tempo que ele leva para chegar ao paredão, 2 segundos. O tempo que ele volta até chegar, mais 2 segundos para formar os 4 segundos. Então, na hora que eu vou calcular a distância, eu só quero uma vez esse tempo. Só o tempo de ida. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O tempo total é 4 segundos. Esse é o tempo de ida e volta. Só que, como eu só quero a distância, eu só quero uma vez esse tempo. Então, quando eu vou aplicar a fórmula, qual que é a fórmula mesmo? Aqui, ó. Quando eu vou calcular a distância, o tempo que eu vou utilizar não é o tempo dobrado de 4 segundos. Porque se fosse o tempo dobrado, eu ia calcular 2 vezes a distância. Ah, professora, mas eu não posso pegar esse valor da distância e ao final dividir por 2? Pode, sem problema nenhum. Só que eu já prefiro fazer isso antes. Eu já prefiro pegar esse tempo só de ida, já coloco aqui o valor 2, do que pegar o tempo 4 e ter que lembrar que ao final esse tempo 4 é ida e volta, é o tempo do eco. Então, no final, eu tenho que pegar a distância que eu achei e dividir por 2. Tanto faz a maneira que você vai resolver. O que tem que lembrar é que como você quer a distância é uma vez só. Então, você não pode fazer ida e volta. Tudo bem? Aí depende de como você fez. Então, não precisa ser exatamente como eu fiz. Espera, vamos ver o resultado final para ver se você usou de uma forma ou de outra. Tudo bem? Olha lá o que eu fiz. Distância 340 vezes 2. Quem utilizou o tempo vezes 4, deixa o 4 aqui ainda. Não mexe nele. Vai dar um pouquinho de diferença aqui no resultado. Aí você vai ter, só que aqui, ó, eu já tenho o valor final, 780 metros. Quem tem o 4, multiplicou por 4, vai ter um valor diferente aqui, certo? O valor que você achou aqui, você terá sim que pegar esse valor e dividir esse valor
por 2, tudo bem? Então, lembrando desse detalhe aí, tá? Então, quem, por exemplo, colocou o 4 aqui, esse 4 duas vezes dá 1.560 metros. Achou aqui 1.560, certo? Porque multiplicou por 4, ele dobrou esse valor. Então, o valor que achou 1.560. Pega 1.560, divide por 2, vai achar 780. Então, não tem problema, dá para fazer também utilizando o 4 aqui e dividindo ao final por 2. Fechou? O exercício 4. Aqui ele já fala diferente, ó. Calcule a frequência do som em hertz de uma onda que tem comprimento de 5 metros. Comprimento é o tal do lambda, lembram? E se propaga com uma velocidade de 340 metros. Dados, sempre eu coloco isso. Olha os dados que eu tenho. Frequência eu quero achar, comprimento de onda 5 metros, velocidade 340 metros. Não adianta agora eu utilizar aquela fórmula do exercício anterior, porque eu não tenho distância e eu não tenho tempo. Eu tenho que utilizar aquela outra fórmula em função do comprimento e da frequência. Esta fórmula aqui, ó. Velocidade do som, comprimento vezes a frequência. A velocidade eu tenho é 340, o comprimento 5, eu quero achar a frequência. Só que agora eu vou ter que calcular isso. Então eu tenho multiplicação, o que está o inverso, quando eu passo para o outro lado, o inverso da multiplicação é divisão. Ou seja, o número 5 passa dividindo 340. Eu vou ter frequência 340 dividido por 5, ou seja, eu vou ter uma frequência aqui, que é uma frequência de 68 Hz. Tudo bem? Então, seria isso. Obrigada pela presença de vocês. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!